Quando você se aposentar. Isso tem vindo muito à tona, por quê? Porque a nossa população brasileira, graças a Deus, tem uma expectativa de vida cada vez maior. Então estão vivendo mais. Só que ao mesmo tempo tem que planejar para aproveitar a vida. Porque não adianta você viver mais e esse tempo que você está ganhando, você passar perrengue e não conseguir pagar uma despesa, pagar um remédio, pagar uma comida, não sei o quê. Então quer viver mais, queremos. Porque o dinheiro da aposentadoria não dá, né? Então a realidade é que a grande maioria dos brasileiros não consegue ter uma aposentadoria decente por inúmeros motivos, desde a falta de planejamento, né? Tanto só botar no governo, até a falta de condições de guardar algum dinheiro durante todo o trabalho, porque não tem tanto, né? Às vezes você não consegue guardar, não é isso? E o que acontece? Aí você pergunta, mas qual é a renda média das famílias brasileiras hoje em dia? Não falando nem da aposentadoria. A renda média das famílias é R$ 2.069, que já é uma renda baixa. E esse valor ainda varia entre estados. E isso é muito pouco, gente, para pagar saúde, moradia, alimentação, escola dos filhos, lazer, tantas outras coisas. Aí você pergunta, mas se já não tem quando está trabalhando, imagina depois. Por isso que tem que se programar, você falou muito bem, não adianta culpar todo mundo. Uma parcela disso também cabe a nós. Quer guardar um pouquinho, quer entender o que precisa fazer, é tentar ganhar o dinheiro extra. Fazer um pouquinho a mais. Exato, que a gente fala aqui. Trabalhando e de sua história. Você tem uma história. Bem, adorei essa história. Da dona Margarida, que mora em Vila Velha, no Espírito Santo. E o que aconteceu? Quando ela para se aposentar, ela não conseguiu poupar. Ela percebeu, né? Só que ela falou o seguinte, eu não vou parar aqui, vou dar um jeito de aumentar a minha renda. E ela conseguiu. Então vamos lá, e melhorou o padrão de vida. Oba! Tenho 69 anos, morei no Brasil inteiro vendendo anúncios de lista telefônica e me aposentei junto com a lista telefônica quando ela encerrou. Eu fiquei sem saber por onde começar. A minha grande preocupação é viver com o salário do INSS, né? Eu vi que chegou a hora, com 60 anos, de me reinventar. Pensei, o que eu mais gosto? O que eu mais gosto é viajar. Então, eu fui fazer um curso técnico de guia de turismo. Já faz 9 anos que eu trabalho como guia de turismo e ganhando meu extra, né? Sonhei que andava na praia. Eu sou uma guia executiva, e é como se a pessoa alugasse o meu carro com a guia de turismo junto. Então, como é que foi para a senhora fazer esse processo de transformação? Para mim foi muito leve, porque eu sou adepta a mudanças. Não tenho medo de recomeçar, não. Hoje, somando a aposentadoria e o seu trabalho, no mês, quanto é que dá para tirar? Fala baixo. A minha aposentadoria está na faixa de 4.700, porém, não daria para a minha qualidade de vida que eu queria, que é viajar internacional. O Brasil eu já conheço tudo. Se eu fosse trabalhar sempre sem viajar, eu consigo tirar de 8 a 9 mil, é o necessário no momento, porque meu hobby é viajar. E foi com o salário da aposentadoria, mais a renda como guia de turismo, que a dona viajou quase 30 países, entre eles Argentina, México, Estados Unidos, França, Espanha, Holanda, Marrocos, Cabo Verde, Dubai e Tailândia. E a meta dela agora é chegar a 70 países, passando por todos os continentes. Isso sim é a vitória do céu. Brasil! Eita, que maravilhosa! Se a senhora pudesse dar um conselho, uma dica, uma motivação para tantas pessoas no nosso país, sabe? Para continuarem estudando, vigorando, buscando, qual seria a sua dica para essas pessoas? Você vai aposentar, você tem uma idade avançada, não tenha medo, não fique parado. Sai pra rua, vai ver gente, vai conversar, vai trabalhar, Vai. Você ama. Viva, dona Margarida! Sensacional! Caraca, mano! Olha, que exemplo, não é? Exemplo. Vila Velha, né? Vila Velha, Espírito Santo. Dona Margarida, vou chamar de Dona Margarida. Margaridinha, tinha uma tia que chamava Margarida, que ela era no máximo, e nem você. Margarida, olha, é o seguinte, isso é um exemplo para todo mundo, para todos nós, né? Ela não garantiu o básico, né? Ela tem um jeito de viver viajando, porque ela gosta do que faz, mas aí precisa gostar do que faz, viu? Não é? Esse é o exemplo máximo, né? Esse é o exemplo. E ela falou, Ana, eu queria
fazer algo diferente, mas eu fui estudar primeiro. Ela foi estudar o que era um guia de turismo. É isso, ela foi estudar, fez um curso técnico, e aí ela se formou para ela ter realmente aquela qualidade para fazer bem feito. Ah, é muito linda, muito linda. E é aquela coisa, né? Não, é ser feliz, né? Porque ela é uma pessoa feliz, né? Porque não adianta as mais importantes sentada aí com o rabo na cadeira, porque tá ruim a vida, porque tá... Tá, gente, tá difícil pra todo mundo. Mas, né, se a gente olhar o dia e a possibilidade que tem à nossa volta, cada um de nós tem uma história, né? Então não é uma história da Margarida que vai servir para todo mundo. Mas é pensar nas possibilidades que você tem na sua história, né? Nunca é tarde, né, Gil? Tarde para ser feliz, para correr atrás do que você quer. E Dona Margarida, assim, se aposentou. Porque ela não tem uma falou, eu vou lá, estudou. Aí o salário dela, R$4.700 que ela falou, é o teto da aposentadoria, o máximo. No Brasil, uma pessoa que pagou tudo, que fez tudo, tal, ganha R$4.700. E ela falou, não dá para o que eu quero, tem que ser pelo menos 9.000. Então eu fui estudar, trabalhar, porque ela falou, eu quero viver viajando. E eu sei que ela vai... Ela... Meta de atingir 70 países, né? Nossa, Dona Margarida, Dona do céu, boa sorte, hein, Margarida? Agora, de qualquer maneira, tem jeito de poupar durante a vida com o mínimo possível, seja. Quer ver, né, Gil? Gil tem outro foco nesse objetivo agora. Ele também é muito bom. Esse é o Nivaldo, um aposentado aqui de São Paulo. E o exemplo dele é para quem é mais jovem. Por quê? Porque ele começou a se preocupar com o futuro desde o primeiro trabalho dele. E ele sempre teve na cabeça que comecei a trabalhar, preciso juntar para o meu futuro. Aí, esse é o planejamento financeiro. Vamos ver a história do seu Nivaldo? Mudou. Pra moçadinha aí, hein? Comecei com 14 anos numa metalúrgica. Em seguida eu fiz alguns cursos nas escolas e fui trabalhar numa multinacional em 1972, 90. Eles fizeram um plano de previdência, onde cada colaborador podia participar de 1 a 5%, contribuir. E a multinacional ela contribuía com 50% do que você foi. Vamos dar um exemplo aqui, pessoal de casa. Coloquei lá 10 reais, só para ter. E aí a primeira ela colocava mais 5. Exatamente isso. E aquele dinheiro ia ficando lá guardado e rendendo. Agora, quando chegou mais ou menos nos anos 2000, eu já estava mais ou menos preparado, né? Por quê? Eu me aposentei, eu não falei, em 1997. E a partir de 1997 eu comecei a capitalizar para poder comprar alguma coisa para me garantir. Foi onde eu consegui os meus imóveis. São 4 imóveis que eu tenho. Consegui isso aí, aplicando neles a contribuinte. O segundo emprego, em 75, eu já comecei a fazer uma dupla jornada. E não foi só em imóveis que ele investiu. É isso que eu vou fazer um dia. Paralelamente a isso, eu sempre fazia Vai virar tudo que tem. PGBL da vida. E que tem alegre. Né? Então isso também me dá um conforto hoje, porque assim que me aperta o carro, o que eu faço? Eu faço retirada lá. Tem que ter alegre. PGBL é o que, Gil? É uma modalidade de previdência privada que pode servir como o quê? Como uma renda complementar à aposentadoria. Você tem que aplicar em várias coisas diferentes. É que nem a questão do ovo, né? Não dá para colocar todos os ovos na mesma cesta. Então imagina que você tem 40 ovos da Graciana. Se você colocar os 40 ovos numa única cesta e cair, a Graciana vai chorar. O que é que tem que fazer? Coloca 5 em cada cestinha. Porque se uma cestinha cair, você ainda tem 35 ovos para a Graciana comer. Eu me segura hoje, por exemplo, para o meu plano de saúde. Sabe quanto me custa isso por mês? R$4.800, eu e a minha mulher. Da onde que eu vou tirar isso aí? E essas aplicações que eu tenho. Se você pudesse dar um recado para todos os jovens do nosso país, qual seria esse recado? Olha só. Se planeje. Não, Tenta administrar melhor o bem, né? Você não acontece também comigo. Mas é isso mesmo. Uau. É isso mesmo, seu Nivaldo. A turminha que está entrando agora no mercado de trabalho, né? Mirar nessa ideia, no exemplo dele, né? E eu vou fazer uma confissão aqui, pessoal. Eu aprendi isso com meu pai, né? Meu pai era uma pessoa previdente, né? Quando você fala uma pessoa previdente, fica pensando, né, no amanhã.
Então, eu aprendi com ele que a gente não tira todos os ovos da cesta. Então, o que eu fazia? Desde o primeiro emprego, que foi lá na televisão lá do São José do Rio Preto, né? Eu não era nada. Ganhava títulos na época, né? Então, por exemplo, se eu ganhasse 100 cruzeiros, eu imaginava que eu tinha ganho 80, entendeu? Isso. Eu desde o primeiro emprego meu, eu sempre guardei 20% daquilo que eu ganhava, né? É difícil? É difícil. Você fala, eu já ganho pouco, ainda vou, né? Como é que faz? Mas então, eu ganhava pouco mesmo, né? Mas eu fazia de conta que o dinheiro não existia. Então, não dava para comprar o tênis, não comprava o tênis, né? Não dava para comer aquele salgadinho lá. Tem sacrifício, quer dizer, não adianta. Nada na vida cai do céu, né? Não dava para comer a coxinha lá na faculdade? Não dava, né? Porque senão ia passar dos 80 que eu tinha, né? E aí foi indo, e isso eu faço até hoje, quer dizer, não é... E nunca deixei de fazer, é um mantra na minha vida fazer isso. E com isso eu fui conseguindo aplicar, consegui comprar o meu primeiro apartamento, né? E assim que quando eu estava em São Paulo já trabalhando muito, graças a Deus, eu consegui comprar o meu primeiro apartamento, já fiz aquele financiamento de 35 anos, eu terminei de pagar outro dia. Aí, mas é bom, tem que ter, você tem que se prevenir para amanhã você poder usufruir, né? O Brasil tem hoje cerca de 23 milhões de aposentados, né? Desses 23 milhões, 88% tem o INSS como principal fonte de renda, sendo que a maioria recebe apenas um salário mínimo, que hoje é de R$ 1.518, né? E assim, depois que a pessoa se aposenta, ela pode também conseguir uma renda extra, ela pode trabalhar, sabe? E acho que esse é o ponto. Você se planeja para você realmente ter de onde tirar, e se você não teve, começa a pensar um pouquinho como é que eu vou conseguir ganhar uma renda extra para que eu consiga completar esse dinheiro. Você pode, você consegue, sabe? Acho que esse é o ponto. Quando trabalhar, né? Procure um emprego, nem sempre é fácil, eu sei disso. Um emprego que você goste, né? Porque aí você não vai ficar pensando assim, meu Deus, tem que bater ponto para ir embora, né? Você vai fazer mais, você vai ter prazer em fazer o que você está fazendo. E é assim que a gente consegue não só aumentar o salário da gente, como conseguir uma posição melhor naquele trabalho que a gente está fazendo, já que você faz tão bem, né? Porque você gosta do que você está fazendo, vale muito a pena, viu? Essa menina faz isso, ó. Vem cá, tá de machado? Gente. Agora estamos completos. Agora chegou a mama.